bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, aqui dos Estados Unidos, convido você para acompanhar mais um episódio inédito. Ela é uma brasileira, ela é do Paraná, ela tem 47 anos, mãe de 2 filhas, solteira. No Brasil, ela atuava no ramo de contabilidade e ela tinha uma empresa de segurança eletrônica e prestação de serviços. É isso? Ela chegou aqui 7 anos atrás também e foi para o ramo da limpeza. Depois se envolveu ali na área financeira e hoje está na área dela, que é a contabilidade. Ela sente saudade do Brasil, sim, da família, dos amigos, mas ela está sempre por lá. Os planos para o futuro é conscientizar as pessoas em relação à vida financeira de cada um, fazer com que a comunidade prospere e depois desfrutar do futuro. É isso? Exatamente. Bem-vinda, Leteia! Ale, para os íntimos, já sou íntima. Exatamente. Um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, Vanessa, de ter recebido o convite. E aqui estou eu para a gente bater esse bate-papo. Depois de um almoço, né? Muito regrado a uma feijoada maravilhosa do Costa Café, gente, padaria brasileira aqui em Porto de São Luís. Estava bom? Muito, muito. Uma nota para feijoada. 10. Que com legal. certeza, sensacional. Eu amo feijoada. Enfim, toda comida brasileira, né? O único problema é que a gente fica lá toda a vida, atrasa e olha o horário que a gente tá entrando pro estúdio. Não tem problema, não tem problema. A gente vê que fica uma sobra, fala, vamos esperar a janta. Exato. Né? E Isso nisso aí. vai. Mas vai. É um prazer aquela comida, né? Sim, muito boa, muito boa. Eu super recomendo. As pessoas que estiverem aqui em Porto de São Luís, vá lá para poder apreciar a comida. Eu é também muito boa, acho. muito Eu também boa. acho. Quase obrigatória Exato, a parada. é verdade. Já está na minha lista. Que bom. Próxima parada aqui, eu vou lá conhecer. É sucesso, hein, Edson? Obrigada mais uma vez. Isso aí. Então é isso, você saiu lá do Brasil. Eu sei que você morou no Paraná, morou no Pará. Como que foi essa história? Conta pra mim aí. Nasceu onde? Viveu onde? Quanto tempo? Isso, na verdade, eu nasci no Paraná, no interior mesmo do Paraná, em O nome? Autônia, Paraná, próximo ali, o Moarama, Os nomes Maringá. são tudo um desafio pra gente, né? Exato, exatamente. Então, assim, nasci praticamente só isso. Aí me criei no Mato Grosso do Sul. Por 18 anos, a gente morou ali numa cidadezinha também muito pequena. Era como se fosse um triângulo. Era Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai. Então, volta e meia, sempre estávamos ali no Paraguai, né? E depois de 18 anos, o meu pai foi chamado a trabalhar no Pará, né? E assim a gente fez toda a mudança da família inteira. E pelos seus 20 anos, eu morei no Pará. Tá. Então, é muito Só um pouquinho, idêntico. desculpa te interromper. Técnica, pode baixar só um pouquinho pra gente? Tá um pouquinho alto. Você não achou, não? Vamos ver se tá melhor. Tá certo. Tá bom, agora tá agradável. Se a gente sentir que tá dando sono, a gente pede pra você aumentar. Isso aí. Depois de uma feijoada, né? Não tem como. Tá. E aí você, então, ficou nessa... Isso. Aí, nos 20 anos anterior agora, morei no Pará, no qual ali eu passei minha juventude, depois me casei, tive minhas filhas. E em 7 anos agora estou aqui morando na Flórida. Chegou com 2 Exato. filhas. Qual a Cheguei idade das com meninas? 2 filhas. Na época, 7 anos atrás, 14 e 15, né? Tá. Então, a gente fez essa transição. Como foi essa adaptação? Não foi fácil, com certeza não. A língua já tinha? Não tinha nada. Ou seja, a gente saiu do Brasil com uma incerteza. A única certeza que eu tinha era que Deus estava... e o verbo to be. Exato. E Deus. Exato. Que Deus tinha provido algo para nós e era Tá. aqui nos Estados Unidos. Tá bom. Então, chegamos, o pai das minhas filhas, junto com a esposa dele, nos buscou em Miami. Então, assim, eu sou muito grata, né, por esse apoio. E, nesse intervalo, elas já ficaram morando com o pai. E eu fui morar na casa de um amigo que me deu suporte. Então, assim, sou muito grata também Aquele por isso. suporte quando chega, né? Muito. Sem aquilo é difícil. A gente até pode chegar, mas o caminhar tem mais pedra, né? Tem muito mais. Então, eu não sabia nada. Tinha dias que eu olhava assim, gente, como que eu peço uma água? Eu não sabia inglês, entendeu? Então, assim, o meu suporte foi realmente... Eu fiquei morando na casa desses amigos, um casal de amigos... durante 3 meses. E esses 3 meses, eles não me cobraram nada. Nada. Até a minha comida. Até eu ficava sem graça. De não contribuir? De não poder contribuir. Mas eu vim sem praticamente dinheiro nenhum.
Ou seja, o que aconteceu fez com que eu viesse. Então, eu vim realmente com as bênçãos de Deus. E eu sabia que ele ia colocar o chão onde não tivesse. Ok. Essas meninas foram para a escola. Foram. E como foi o inglês para elas? Quando elas ficaram, acho que por quase 2 meses sem conseguir ir para a escola, porque a gente passou por uma barreira de matrículas, né? Então, tipo, precisava de documento e coisa tal, enfim. Conseguiu ir para a escola. A mais velha não gostou, não queria ir, mas elas moravam com o pai, então eu não tinha tanto contato diário. A gente só se falava pelo telefone. A autonomia acaba ficando comprometida um pouco, né? Pela distância. Então, assim, pra mim tava tudo ok, tava tudo beleza. Mas depois de um tempo eu descobri que matavam aula, porque não queria ficar na escola. Eu nem achava que isso era possível aqui. Eu realmente não imaginava. Sabe de nada, inocente. Exatamente. Então, assim, quando elas começaram a me dizer que era isso, que era aquilo, que sofriam bullying e um monte de coisa. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu, não, mas você precisa estudar, porque vocês precisam aprender inglês. E assim, aprenderam inglês? Passaram de ano, entende? Foi rápido. Foi rápido, mas o que elas vieram realmente falar o inglês foi quando elas se colocaram a trabalho. Porque na escola, é boa a escola, realmente. Mas se não se jogar... Não vai. Eu fiquei por 3 anos fazendo inglês. Você estudou? Você foi para a escola? Eu fui para a escola. Qual tipo de escola? O ESOL, o método? Eu fui para o ESOL, os primeiros 6 meses. E falo assim, que foi onde as poucas palavras que eu sei, eu aprendi no ESOL. Quando eu virei o meu visto para estudante, que eu precisei realmente ir para uma escola de F1, entrou a pandemia. E aí, meio que era a obrigação de estar matriculada numa escola. Mas não a questão de aprendizado. Porque aprendizado, você vai para o dia a dia. No contato mesmo. No contato com as pessoas. E como a gente chega numa comunidade e encontra muitos brasileiros, porque eu falo que a Flórida é um Brasil melhorado. Então, todo lugar que você vai... Brasil dolarizado. Todo lugar que você vai tem brasileiro. Então... Qual é a compromete, chance de você, né? qual é a chance de você falar inglês? A nossa evolução, né? Muito pouca. Tá. Quanto tempo você levou para falar? Até hoje eu ainda não falo fluente. E assim, é muito vergonhoso. Não, eu acho que depende de cada pessoa, né? A realidade do outro não é vergonhosa nunca, é. Porque a gente não anda com o sapato dele, Exatamente. né? Então, mas assim, a pandemia, ela também dificultou um pouco. Sim. Porque muita gente até retrocedeu, porque era... distanciamento. Sim. Aquele contato também comprometido. Sim. Quando você tinha um contato mais próximo, a máscara. Ninguém fazia leitura labial. Não. Mal se escutava a pronúncia direito. Então, assim, foi bem difícil. Foi. Quando a gente tava em casa para querer ver, tipo, para ver alguma notícia, alguma coisa, tudo era da pandemia. Da pandemia. Então, chegou uma hora que você nem queria mais ouvir, porque você ficava meio doido. Então, assim, atrasou a evolução de muitas pessoas, né? E na minha época, foi exatamente na época da pandemia. Eu fiquei quase 2 anos estudando online. Então, o online era o quê? Era só o vídeo aberto, mas ali você tava com o telefone respondendo mensagem, falando uma coisa, vendo outra. Enfim. Mas hoje você consegue sair da tua casa sozinha. Sim. Você consegue comer, não passa fome, consegue comprar sua roupa, um tênis. Com certeza. Né? Você tem inglês para isso. Sim, pode não ser o que ainda te... fluente, mas consigo me virar. Não é aquele inglês que dá pra brigar com o vizinho ainda. Não. Mas fome não passa mais, né? Não passa. Qual a importância que você acha de ter pelo menos o inglês básico para vir para os Estados Unidos hoje? Olha, muito importante. Porque fez diferença na sua vida? Muito. Porque eu lembro quando eu fui a primeira vez numa lanchonete e eu tava sozinha. Eu apenas tava com sede. E eu não consegui pedir água. E eu falei, aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu falei, gente, e aí como? Na época, assim, a minha cabeça tava tão fora dessa caixinha, fora disso, que eu não lembrava nem de tradutor. Não, simplesmente... E um bloqueio. Exato. Que simplesmente baixa uma tela preta que você não quer saber de nada. Não. O copo de água pode estar do seu lado e às vezes você só fazia assim, mas você trava, né? Exato. E a vergonha, que hoje eu falo, né, para todas as pessoas, amigos, tal, que me procuram, gente, fala.
Não importa. Eles vão te entender, eles vão tentar, pelo menos. E eles vão achar um jeito da coisa acontecer. Você mais fala, você mais lê, você mais entende. Eu entendo mais do que eu falo. Eu leio. Leio bastante, principalmente agora que eu Sua tô na leitura. área... na área de contabilidade. Então, tudo E é familiar, né? A Exato, sua área. Isso. E é tudo em inglês. Então, quando entra pro aplicativo lá para fazer, você tem que entender o que você tá lendo, você tem que entender o que você tá fazendo. Então, mas a questão do falar é terrível. E dizem que é o último passo mesmo. Então fica tranquila, faz a lição de casa sim. direitinho, porque uma hora ele vai aparecer e vai falar oi. Não, ele vai sim. falar hi. Yes, sim, com Né? certeza, com Tá. certeza. Então as meninas indo pra escola, pegaram o inglês rápido. Sim. Você foi limpar a casa. Sim, desde Porque o primeiro dia. Porque o dinheiro é bom e você já sabia fazer aquilo, não te exigia muita prática, né? Não. Tá. Toda mulher já Você precisava de nasce dinheiro. sabendo. Você Exato. precisava de dinheiro. Exato. E aí? Como E aí, foi a gente, experiência? foi, assim, no início, muito constrangedor. Por quê? Porque eu venho de um background formada com 2 empresas no Brasil e chego aqui, eu me deparo a limpar casa, limpar vaso. Ok, nada contra. Mas aquilo, pra mim, foi muito forte. Então, Não, e não se sinta constrangido em falar, porque muita gente tem esse sentimento. Exatamente, é o que eu falo hoje. Entendeu? Porque a nossa cultura não é essa. Não, Então, não é. assim, tá tudo bem. Quase todo mundo, acho que eu falo que 90% do brasileiro que chega aqui, ele vai passar por esse espaço. Ou ele vai para limpeza, ou ele vai para construção, o marido, ele pode ter uma formação lá. Se ele realmente não vem validado com o diploma aqui, já com o trabalho aqui, ele vai passar por uma dessas fases. Tem exceções, mas a maioria é o que você falou. A maioria. Então, no começo, nossa, foi muito constrangedor, mas não pela questão do meu diploma, mas pela questão do trabalho em si. Eu falava, gente, mas por quê? E aí, eu sempre, na roda que eu tava, eu falava, gente, eu não consigo trabalhar na área de contadora? Não pode. Você não tem inglês, você não tem documento, o que precisa fazer é limpeza. E aí, eu falava assim, cara, mas não tem condição, entende? E assim, tem coisas que às vezes eu falo que o ruim pode ser bom no futuro. Então, eu tive algumas pessoas que não foram tão boas no início, mas que me deu força para mim virar o jogo, entende? Eu tive patroas que, enfim, não eram boas. Não, mas é importante você falar isso. Exatamente. Porque às vezes você vê, você foi a vítima e você fica sem graça de falar. Sim, exato. E a gente não tem que ficar. Sim. Eu também passei experiências aqui que não foram boas. Sim. De humilhação, de exploração. Sim. E a gente tem que falar, porque acontece. Muito. Mas não se deixe vencer por isso. Não aceite. Acredite que lá na frente tem pessoas que podem te ajudar, sim. Sim, que tem. podem fazer a diferença. E muito. Né? Muito. Te ajudar a chegar no seu propósito. Muito. Tá, vamos deixar essas pessoas de lado. Elas já ensinaram que a gente tinha que Com certeza. aprender. Se alguém chegasse hoje com a mesma formação que você tem e perguntasse para você, eu consigo já trabalhar na minha área agora ou eu preciso ir para a limpeza? Preciso pagar as contas, tudo vence aqui semanal. Qual conselho que você daria? Eu falaria para ela abarcar a área. Por quê? Porque uma vez que você Contabilidade. Contabilidade. Porque uma vez que você vai para a área de construção, limpeza, qualquer uma outra área de subemprego, é difícil você sair. E por que você saiu? Eu ainda não saí. Eu tenho uma companhia que roda. Tá em paralelo, hoje, então. Isso. Hoje ela tá rodando mais 80% sem eu e 20% comigo. Entende? Mas não dá pra deixar totalmente largar, né? Não dá. E é algo que realmente te prende isso. Te prende. Então, O ou seja, dinheiro. pelo dinheiro. A porque, segurança de ter aquele dinheiro para pagar suas despesas. Todo dia você sai de casa, você sabe que você volta com um dinheiro na conta. Não é aquele trabalho que você vai trabalhar a semana para na outra semana você receber uma semana anterior. Não. A construção e limpeza você trabalha e ganha todos os dias. Principalmente quando você tem uma companhia. Quando você trabalha como helper, é semanal, ok. Mas quando você tem o seu business, é diário.
Então, é esse confortável que deixa que as pessoas não queiram sair dessa zona de conforto. Tá, E cê- não é fácil. Então, Tá. assim, quando as pessoas chegam, que isso chega mesmo, muitas pessoas chegam, graças a Deus, né? Eu acredito que eu tenho essa desenvoltura de realmente conversar e dar explicações. Eu falo, cara, se você tem condições, abarca. Porque você vai aprender o inglês, você vai estar na sua área e você já vai aprender as regras desde o início. Do Mas que o você... dinheiro, você acha que de quem está chegando e vai para a área, vai mergulhar de cabeça, você acha que é o mesmo dinheiro que ele vai conseguir pagar as contas? Esse início, né? Porque Sim, você está sim. iniciando. Não, não é. Não é. Se a pessoa Então não vai é ser a suficiente. se a pessoa é a única provedora, ela realmente não se mantém os primeiros meses. Que o meu caso foi esse. Eu era provedora, eu não conseguiria ir para a área de contabilidade. Só que eu também não tinha entendimento. Então, assim, essa semana veio uma pessoa, me ligou, Ale, você está trabalhando como tax preparer? Tô. Olha, eu sou contadora no Brasil. O que eu posso fazer para mim entrar nessa área? Falei, tem quantos dias que você está aqui? Ela falou, tem uma semana. Você já está trabalhando em alguma coisa? Não, não tem. Falei, olha, você tem cursos que você pode fazer, curso de fulano, curso de ciclano, curso de beltrano. Só que isso precisa de dinheiro. Se você tem um dinheiro, um suporte, pronto. É você fazer e você começar a destrinchar. Mas isso não significa que você já vai ganhar dinheiro de hoje para o mês que vem. Por quê? Porque contabilidade aqui não é igual no Brasil, que é uma coisa de mensal. E contabilidade aqui, ela é mais a época de imposto, tax season, uma abertura de empresa ou outra, que Você é não visita o contador todo mês, né? Não, não visita. Então, assim, essa barreira eu tive assim, mas como assim? Então, o contador não ganha dinheiro. Porque no Brasil a gente tem, todo mês, manda lá aquele dinheiro, manda um monte de nota fiscal, A um monte de coisa. mensalidade. Exato. Aqui, não. A não ser que você tenha um contrato com bookkeeping, que realmente é o que precisa. Dependendo da empresa da pessoa, precisa ter esse acompanhamento, realmente precisa ter o planejamento, para que na hora que você for fazer o imposto, você sabe o que você está pagando, né? E não te pega de surpresa. Então, assim, eu gosto de explicar. Se a pessoa tem uma reserva que dá uma estabilidade, ou que seja um marido, que ele vá trabalhar, que ela seja um suporte, ela realmente já consegue ir para a área dela. Agora, se ela não tem, infelizmente, ela não consegue No ganhar início, dinheiro. assim, não dá para fazer só isso, não né? dá, não E dá. às vezes você vê, às vezes pode vir com filho pequeno também. Exato. Então, assim, você pode até rodar para lá, rodar para cá, mas assim, construção e limpeza é quem te recebe de braços abertos. Exato. É quem segura na tua mão e fala, vamos, filha. É o que Vamos mais lá. tem a fazer nesse país, né? Então, e é o que não vai te exigir Não. muito além do físico. É, Então, vamos além lá, do segura na físico. mão do aspirador de pó e vamos feliz. Na época que eu cheguei, eu achava assim, pra mim, nossa, fantástico. Por quê? Porque eu já vinha de 2 empresas. Então, o meu psicológico estava mega abalado pela questão financeira de segurar 2 empresas, porque era tudo eu. Eu que comprava, eu que vendia, eu que cuidava dos funcionários, eu cuidava da parte bancária, eu fazia material, enfim, tudo. Aí eu tinha os funcionários que faziam a parte externa. Então, quando eu cheguei aqui, eu não queria saber de fazer nada pra mim. Eu queria... não... Aí umas amigas me disseram, coloca uma... Não quero montar quero nada. nada. Eu Você tava quero minha sequelada. eu quero minha paz espiritual. E vou te falar assim, ó. Durante 2 anos, eu saía pela manhã, eu chegava às 5 horas da tarde em casa, fisicamente acabada. Mas aqui... mentalmente, perfeito. Perfeito. Outro contador ali que passou pela mesma situação. Eu vi ele chegando todo maltrapilho, Aham. acabado. Sim. Eu olhava pra cara dele, sempre trabalhou de pastinha e gravata, né? Escritório, ar-condicionado no talo, só no papel. Eu Exato. falei, você quer ir embora? Ele falava, o quê? Minha cabeça tá Exato. vazia. Exato. É só a casca aqui. Exato. Tomar um banho, comer, me jogar no sofá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a minha cabeça, eu vou dormir em paz. Exato. Exatamente, é sobre isso. Minhas amigas não entendiam. No começo, ela falava assim, Ale, depois de 2 anos, né? 1 ano e pouco, 2 anos, assim, Ale, monta, cara, alguma coisa pra você. Vai ser dona, para de trabalhar pros outros. Falei, mulher, tá ótimo. Eu não tenho preocupação com nada, só em dirigir, chegar lá e executar o trabalho, pegar e voltar embora. Tá ótimo. E quando você foi seduzida? Quando uma colega minha foi embora pra Califórnia e ela tinha uma equipe já, acho que de, se eu não me engano, 15 ou 17 casas. E aí a gente morava numa república. Eu, morava ela, morava uma outra colega. E ela pegou e falou assim: Ale, é o seguinte, eu tô indo embora pro Colorado, pra Califórnia, porque a questão imigratória, isso tem o quê? 3
3 anos e meio, quase 4. Não tava legal, tal, pra eles, então vou pra Califórnia. E você não quer ficar com as minhas casas? Eu olhei pra cara dela e falei assim, como assim ficar com as suas casas? Nem Cara, sabe se seus clientes vão gostar de mim. Exatamente. Mas eu nem esse pensamento eu tinha, porque eu não sabia como que era essa questão. Eu só limpava, não sabia como seria. Funcionava. A única coisa que eu Você falei... nem queria saber, Não, essa era a verdade. a única coisa que eu falei pra ela, eu falei, olha só, eu não tenho inglês. Ela falou, não precisa. Não precisa. Os meus clientes, geralmente eu chego, eles nem vê. Ele só cai o dinheiro na conta. Aí eu ainda brinquei para ela e falei assim, olha só, tá bom, vamos pro segundo passo. Eu sou brasileira, dinheiro eu não tenho. Mas se você parcelar, a gente faz negócio. Qual é a cultura nossa? Parcelamento, né? No Brasil a gente compra 12, 24, 36. Então foi esse o assunto com ela. Ela falou assim, não se preocupe. Eu falo assim que ela foi mais do que uma mãe pra mim. Ela falou assim, não, Ale, não se preocupe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o schedule entre você e a outra amiga, a Verônica. Eu falei, beleza. Na hora eu achei assim, achei que ia ser toda minha, mas tudo bem. Aí ela dividiu, eu falei assim, mas e aí, como que eu vou te pagar? Ela falou, não, faz assim, toda vez que você for limpar uma casa, você me manda 20%. Eu falei, mas como assim? Eu vou te mandar 20% até quando? Ela falou assim, quando você completar 100%, acabou. Eu falei, mas só isso? Aí ela falou assim, só. E aí eu embarquei. Na época eu trabalhava para uma outra pessoa, dirigindo a equipe. Aí eu cheguei nela e falei assim, olha, uma colega tá indo embora, eu tenho a possibilidade... Não entendi, desculpa. Eu não entendi como que foi essa matemática dela. Você vai, por exemplo, limpa uma casa, era $100, 20%. Sim. Então, daquela casa, você mandava $20 para ela. Exatamente. Então, assim, o que ela me vendeu foi o preço de uma vez a limpeza, parcelado em 5 vezes. Que hoje não acontece isso. Quando você vai vender um schedule, ou casa que for, você paga o valor vezes 4. À vista, mais ou menos é isso, né? Se você cobra $100, então uma vez no mês. $100 vezes 4 meses, então $400. Ela não. Ela vendeu o valor de uma vez, parcelado em 5 vezes. Tá. Então, assim, existe isso? Não. É porque eu falo... Bacia das almas. Exato. Mas é a questão do propósito. Quando tem que ser... Pra compensar, né? As cascas de ferida. Exato. Quando tem que ser, acontece. E acontece de uma forma tranquila, né? Então, assim, eu comecei. Aí eu cheguei e falei pra minha ex-patroa, né? Falei, olha, eu tô com uma proposta assim, assim, assim. Mas eu não posso perder o trabalho. O seu. Né? Então, tem como eu pegar 2 dias para trabalhar para mim e 3 dias para você? Ela falou assim, não tem. Porque você é a que cuida do schedule. Você dirige, você é responsável pela equipe. Então, o que eu posso fazer com você você trabalha 2 dias para você e 3 dias eu te chamo de helper se eu precisar. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu falei, eu orei, pedi a Deus, Senhor. Aí eu falei, não. Eu vou embarcar nessa. E a partir desse dia, eu decidi realmente empreender aqui nos Estados Unidos. Eu fazia a casa, e aí eu mandei fazer a minha filha, porque eu não sabia fazer nada. Ela mandou fazer os cartãozinhos, né? E o que eu fazia? Todo quarteirão que eu parava, que eu fazia uma casa, eu saía nos quarteirão ao redor todo, deixando o cartãozinho na porta da casa, porque não pode colocar no correio, né? Então, eu já sabia quais eram as regras. Então, eu deixava na porta. E detalhe, eu sempre colocava um lembrete nos cartãozinhos. Me ligue. Por quê? Porque se a pessoa... me ligue não, me envie mensagem. Porque se a pessoa me ligasse, eu não ia saber falar inglês. Text me. Text me. Entende? E assim, todas as vezes que eu fazia uma limpeza, eu recebia 2 mensagens. Uma limpeza, 2 mensagens. E foi muito Deus. Com 2 meses, eu já estava com, no mínimo, uma casa por dia limpando, todos os dias. Hoje, a companhia tem quantas casas? Hoje tá mais ou menos a faixa de 70, 80 casas. Não é muito, mas é... É muito, sim. Pra quem começou com quanto? Comecei com 7. Né? 7. Você multiplicou isso 10 vezes, mulher? 10 Como vezes. isso não é muito? 10 vezes. E assim, no intervalo a gente e aí, você ganha, tem quantas a gente pessoas perde. trabalhando? Hoje eu tô com 4 pessoas. Mas assim, é variável, né? Tem dia que vai 3, tem dia que não vai, tem dia que eu vou. E tá tudo certo. Tá. Porque isso. A gente vai para Orlando, só olha parque, restaurante, hotéis. A gente fica pensando... Onde que estão todos esses clientes? Porque a gente não consegue ver, só vê turista. Exato. Né? Não, mas, nossa, é muito grande. A É redondeza é grande. E assim, todo momento que você passa, a partir do momento que você vai daqui para lá, você vê construção todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. É resort. Então não para. Nossa, Orlando, Vocês quando eu limpam cheguei... só residencial? Só residencial.
Antes eu tinha residencial e vacation. Mas Airbnb aí, e tal. vacation misturado com residencial não deu muito certo. Por que não dá certo Por causa de misturar? horário. O Airbnb você precisa horário para sair, horário para entrar. Hóspede saiu, você tem que tá limpar ali. que daqui 3 horas tá entrando o outro. Exatamente. Então Então, corre não- aqui. Não coincidia. Na época, eu tava começando. Então, eu tinha só a minha equipe. Então, eu tava fazendo uma residência e aí eu tinha que largar e fazer... Não. Aí eu falei, não, isso não dá. Ou eu separo, mas na época eu também não tinha maturidade para colocar outras pessoas. E aí eu falei, não, vou ficar só com a residência, porque a residência me dá mais tranquilidade também, não tem aquela pressão do vamos, tem que ser rápido. E eu não gosto de fazer nada nas carreiras. Tá. Dessas clientes que você ficou, da sua amiga, quantas delas estão com você até hoje? Eu tenho umas 4, Metade. metade. Ou seja, a metade é arriscada não ficar. Exatamente. Quando você compra um schedule, Exatamente. pelo menos a metade você já fica sabendo aí, ó. Exatamente. Que corre o risco, não que é regra. Não Não é uma regra. Não é. Mas que você corre o risco, é mais ou menos a estatística Isso. da lei. Porque você pode fazer o que você quiser. Mas se a pessoa não se identifica, Às vezes até não química, vai né? ficar. É conexão. Se não identificou, não vai ficar. Então, eu tiro por mim. Às vezes, a gente vai limpar a nossa própria casa. Às vezes, você não tá querendo limpar direito naquele dia. Você não acordou bem. Então, a mesma coisa. Se você chega para fazer um serviço, você precisa fazer ele mais do que 100%. E, hoje em dia, eu falo assim que... Hoje eu entendo, né? Que mesmo você colocando mais que 100%, se a pessoa não se identifica com você, ele não fica. Aquilo não vai ser 10 para Não. ela. Não vai. Não vai. O que você faz hoje? Qual os truques hoje para segurar cliente? Eu faço bem feito. Eu avalio, eu volto E ainda mais atrás. você que não está todo dia ali. Exato. Eu sempre falo para as meninas, vocês precisam fazer como se fosse a sua. Porque a sua, você não vai fazer muito bem feito? Vai. Então, é a mesma coisa. Lembrando que, além de fazer como se fosse a sua, você está recebendo para poder limpar. Não é favor para Não, ninguém, você não está fazendo favor, você está recebendo. Então, todo mundo que paga... Quando Isso, não paga, já quer uma coisa bem feita, mas não pagando. Isso de estar toda hora chamando, orientando, é feedback, cansa também, né? Cansa. Porque não são mais crianças. Não, e aí não. a gente não fica confortável de chamar a atenção de adulto, Não, né? eu principalmente, eu sou assim... Você não gosta? Não gosto. Eu fui criada de uma forma que meu pai só olhava. Então, meio que se Não parece precisava falar comigo. nada, né? Não se precisava. Então, meio que se parece, assim, cara. Às vezes eu fico olhando assim, pessoas, né, contratam assim tal, pessoas com mais idade, assim, gente, mas não tem condição a pessoa, né, não saber fazer aquilo ali. Aí, às vezes, uma colega chegou e falou assim, amiga, mas não é não saber fazer, é diferente. Eu falei, mulher, ok, é diferente, mas a regra meio que é igual, limpar uma casa, tudo é meio parecido. E mesmo não sendo igual, a idade que você tem, a bagagem ali de vida te faz questionar. Sim, Para querer entender. sim. Né? E fazer o seu Exatamente. trabalho bem feitinho e tal. Então, às vezes, você, com uma certa idade, além de não fazer, não sabe perguntar, não tem iniciativa própria, é um conjunto, né? É um conjunto. Eu sempre deixo as meninas que vêm trabalhar comigo muito tranquila com relação a isso. Eu falo, olha, eu estou aqui para contribuir. A gente vai trabalhar como uma equipe e eu estou para contribuir. Então, assim, tem alguma dificuldade, não sabe, tá na dúvida, não fique. Me pergunte. Por quê? Porque a gente está trabalhando numa casa de uma pessoa. E se um erro, ele não vai estar nem aí. Ele vai cobrar por aquele erro. Então, assim, na dúvida, não use produto que não sabe. Não faça o que você... Ai, será que pode? Não. Então, assim, eu sou bem tranquila. E às vezes eu falo que eu sou tão tranquila até demais que as pessoas acabam fazendo, muitas vezes, sem perguntar. E aí, acreditando bom. nessa bondade toda, né? E Não você fica que bom. seleciona os produtos, porque dá um medo, né? sim, De não, sou eu. derrubar sou eu. um Clorox Cândida num tapete Não, persa sim, lá. é isso, assim, no decorrer do tempo que eu também trabalhei como helper, eu tive boas professoras, não boas, né? Mas, assim, a gente aprende com isso. Então, é aquela questão que, às vezes, a pessoa fala, os outros falam assim, você precisa passar por isso para poder aprender. Ok, em tese concordo, em tese não. Mas eu aprendi muito e eu sempre busco, quando eu vejo algo diferente, eu busco o produto certo para aquela situação. Então, sempre estou buscando alguma coisa. Então, os produtos são eu mesmo que coloco. Uhum. Eu que compartilho.
E acaba prestando atenção e não deixando tão sozinha, né? Sim. Se bem que tem gente que tem muita experiência para usar, tem noção, tem aquela malícia, né? Sim. Opa, não posso colocar isso aqui em cima, vai manchar essa pedra. Sim. Tem gente que Sim, tem, eu, né? geralmente eu explico, né? A primeira vez eu já explico, olha, isso é isso, aquilo pode, isso não pode, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, geralmente eu já explico para depois falar assim, mas eu não sabia. Não, sabia. Você sabia. Então, eu faço toda essa parte de explicação primeiro. Tá. A parte de educação, né? Você vai todo dia? Não todo dia. Não consegue mais, Não, né? Porque não você tem consigo. outro trabalho, Isso, né? quando acontece alguma coisa ou outra. Quando eu voltei agora, eu tive no Brasil o mês passado, então quando eu voltei, sim. Aí eu precisei ir porque as meninas estavam comigo, teve umas que teve um problema, outras voltaram, e aí eu comecei a voltar. Voltei pro schedule, mas aí agora já tô com novas equipes. Como você lida com aquele cliente que só quer você? É, Porque isso você aí fica é o com complicado. dificuldade de delegar. Você tem que delegar. Sim, você tem sim, outra atividade. Você precisa alçar outros voos. Sim. Não dá pra você ficar ali todo dia, Olha, né? eu tenho alguns. Eu tenho alguns assim. Tem sempre aquele cliente que não quer. E aí, o que eu tô fazendo? No começo eu ia, ficava lá, fazendo de conta, tal, tá, beleza. Mas aí depois, tipo assim, a cada 2 semanas eu saía um pouquinho mais cedo. E aí depois eu falava que eu tinha, sei lá, um apontamento de médico. Então, assim, essa desculpa que eu nem gosto de usar, que eu não sou da questão de desculpa. Mas ele precisa Jogo de confiar. cintura. Ele precisa confiar que se a pessoa tá ali é porque é de minha responsabilidade. Então, eu venho fazendo isso, mas eu nunca desapareço. Tá. Então, assim, se eu não vou, às vezes, numa semana, eu mando mensagem, na outra semana, eu tô junto. Uhum. E as pessoas e os clientes são de boa, assim, a maioria. Sim, são de boa, graças a Só Deus. interessa a casa limpa. Só interessa a casa limpa, nada mais. É bem tranquilo, eu posso dizer que sou muito abençoada. Ah, que bom. E os seus clientes ficam em Orlando, ali na redondeza? Não, toda a região. Eu trabalho desde Davenport até que é longe. Lake Mary, Altamont Spring, Mondora. Eu trabalho, assim, num raio mais ou menos aí de 50 milhas. Eu trabalho. É bastante, né? É bastante. Porque foi isso, quando começou, então, assim, eu não tinha ideia. Então, eu fui pegando um aqui, aí o outro ia indicando. Então, foi expandindo. Aqui, outro lá. Foi expandindo. E aí, expande, como é que você faz? Então, assim, o que eu faço hoje é segunda-feira para tal área, terça-feira para tal área, quarta-feira para tal área, eu resumo por área. Você vai centralizando, Exatamente. né? Aí você faz um itinerário e centraliza eles pra porque aquele senão dia. a pessoa gasta muito tempo só na viagem. E esse é o trânsito de Orlando, o que você faz? A gente vai driblando. Porque não é fácil. É a parte chata, né? É a parte mais chata. Porque a I-4 é terrível. Quando eu tenho que pegar a I-4, eu não gosto, mas enfim, não dá pra cortar, né? Faz parte, não dá, né? faz parte, então... Será que vai dar jeito naquilo? Eles estão tentando. Eles estão Olha. trabalhando ali. Porque fica insustentável, chega uma hora, né? Fica. E com esse aumento dos parques que tá acontecendo, precisa. Porque senão eles vão aumentar tudo, mas não vai aumentar. E não te dá estrutura pro ir e vir? Não. Então, é preciso, né? Isso. E aí, me fala agora como você deixou um pouquinho a limpeza ali de lado, mas sempre de olho, tomando conta. Sim. E foi para a área financeira. Sim, essa paixão pelos números que eu falo, né? Sempre fui uma pessoa muito apaixonada nessa questão do planejamento, né? De estruturar, de fazer essa estruturação. Então, desde quando no Brasil fiz a parte de contabilidade e depois fiz pós-graduação, né? De controladoria e finanças. Então, sempre gostei muito. Então, quando chegou aqui, eu via essa necessidade. E eu via, assim, que nos LinkedIns da vida, toda hora tinha lá vaga para contador. E até hoje tem muita vaga, né? E eu falei, cara, não é possível, uma hora eu consigo. E aí, com um certo tempo, depois de uns 3 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a dar entrada, né, no meu processo como EB2, na área de contabilidade. E eu comecei a participar de networks, que eu acho que o network é o que salva vidas, salva business e abre portas, né? Então, eu comecei a ir para networks, conhecer pessoas. E em uma dessas networks, eu conheci uma pessoa que me falou da área contábil, que tinha condição, que podia, que isso, aquilo, outro. Falei, mas como assim pode? Eu não tenho inglês. Ela falou, não tem problema. E também existem cursos aqui na área em português. Eu falei, não, sério? Sério. E aí ela me passou um professor, são 2 professores que tem, até mais, né? Mas assim, os mais famosos são esses 2.
E eu comecei a fazer os cursos. Eu falei assim, vou fazer o curso. Por quê? Primeiro, falta de informação. É muito complicado. Quem tem, fecha. E eu acho isso que, tipo assim, desnecessário, né? Porque eu penso assim, o sol nasce para todo mundo. Uns brilha mais, outros brilha menos, mas brilha, né? Então, desnecessário prender as informações. E, para mim, eu tava fora dessa caixa, então eu não tinha informação. Aí eu fui buscando, fazendo curso, fazendo outro. Aí abri a minha empresa, uma pessoa abriu minha empresa. Quando foi aberto, eu só falei assim, preciso de uma empresa. Ok. Não fez uma pergunta, só abriu. Entende? E eu falei, ok, fui fazer o imposto o primeiro ano. Mas o que abate, o que não abate? Não, só abate isso. Aí eu falei, gente, mas não tem condição. Deve ter alguma coisa a Tá mais. um pouquinho fácil. Né? Deve ser um pouquinho a mais. Não é... Mas ok. E foi. Aí o próximo ano também eu não tinha todas as informações. Eu falei, gente, mas não é possível. Sou contadora no Brasil. Não é possível que a pessoa aqui... Não... É muito simples. Não tem alguma forma a mais. Aí um dia eu conversando com uma colega, ela pegou e falou assim, por que você não entra na área financeira? Eu falei assim, mas que jeito? Ela falou assim, tem uns cursos aí de educação financeira e você gosta de números, você gosta disso. Aí eu fui atrás de pesquisar, olhei. Aí foi quando eu fiz o meu primeiro passo de estudar para tirar a licença na área de seguro, né? Então, assim, nossa, é tudo que eu queria. Tudo, ajudar pessoas, fazer planejamento, né? Seguro de vida com benefício em vida, aposentadoria. Isso. Planejamento de college, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Porque a parte sucessória vai envolver a parte de contabilidade, né? Tá bom. Então, gostei da ideia. Aí comecei a estudar. Aí a primeira barreira foi a questão do estudar, né? Aí vamos lá, vamos estudar. Fiz a primeira prova, não passei. Saí de lá frustrada, porque tinha que Difícil? Difícil. Tinha que tirar 70%, eu fiz 65%. Tudo em inglês? Eu tinha opção, ou inglês ou espanhol. Eu optei logo por o espanhol. Aí minha filha fala assim, é por isso que a senhora nunca aprende inglês. A chance que a senhora tem de estudar inglês e aprender inglês, a senhora opta por espanhol. Falei, mas é porque é mais fácil e a gente precisa fazer isso logo. Pronto, 65%. Aí cheguei em casa, falei, vou estudar só mais uma semana e aí dá pra mim tirar os 70%. Estudei, marquei, cheguei lá, 69%. Eu saí de lá frustrada, chorando. Eu falei, cheguei em casa, minha filha falou, o que foi? Aí contei pra ela, eu falei, não é pra mim não, isso aqui é porque não é esse caminho não. Deus não tá preparando isso pra mim. Ela virou pra mim e falou assim, agora é assim, a senhora tem uma dificuldade e vai parar? Não vai continuar? Tem quantos anos que a senhora não estuda? Agora é uma língua diferente, um país diferente, e simplesmente a senhora vai ligar pra lá? E aí eu, com vergonha dela, por quê? Porque ela falou assim, Tomou uma lição de moral. A senhora sempre fez nós estudarmos, sempre, e nunca desisti. E por que a senhora vai desistir agora? E eu falei, nossa, e agora? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais uma vez, não vou contar pra ninguém, porque se eu não passar, ninguém vai ficar sabendo. E aí eu... Chega de passar vergonha, constrangimento. Aí fiquei 15 dias estudando. E o horário que eu tinha pra estudar era, tipo assim, de 9h30 da noite até 1h da manhã. Porque os outros horários estavam comprometidos. Trabalhar, né? E aí fiz, tal, marquei a prova, fui sem ninguém saber, cheguei lá, passei 72%. Saí de lá chorando. Dessa vez de alegria. De alegria, porque eu falei, cara, não me barra. Mas também, gente, repetir 3 vezes. 3 vezes. Pô, mas Ale, olha, eu... Até que enfim. Eu mesmo falava isso, gente, mas não tem condição de um trem desse. Mas eu conheço pessoas que repetiram mais, conheço pessoas que repetiram cada um é nada. cada um, Exato. sabe? Eu falo sempre isso pros agentes quando a pessoa vai entrar para a gente, olha, é no seu tempo. Se você consegue estudar mais, não se compara. Você vai estudar. Se você não consegue, tá tudo certo. É naquele momento. Aí eu comecei a trabalhar, né, na área do seguro, achando assim, agora pronto, agora eu vou sair da limpeza amanhã. Não é assim, né? Porque a cultura nossa como brasileiro não é fazer um seguro de vida. Nem de carro, quem dirá de vida. Exato. Aqui só faz de carro porque é obrigatório. Nada mais. Só por isso. Então, quando eu comecei a perceber que, o brasileiro, você diz, né? Sim, a nossa cultura. Sim. Porque o americano é a nossa cultura. O americano, seguro ele nasce 15 dias depois, ele já tem um seguro de morte que seja, porque o benefício em vida não tem muitos anos, coisa de 10, 12 anos que tem ou um pouco mais, o benefício em vida. Então, o americano é de cultura. Ele nasce, ele já tem seguro para tudo. Seguro saúde, seguro dentário, seguro isso, seguro aquilo, tudo. O brasileiro não tem isso. Não tem. Ele tem um seguro de carro aqui porque é obrigatório. Porque eu não tinha isso no Brasil. Morava numa cidade pequena, ninguém roubava ninguém,
não tinha acidente, assim, né? É Deus que protege, né? Então, eu comecei a ver que, cara, não era tão fácil vender seguro assim. Não é. A não ser que a pessoa já tenha uma cultura de educação financeira e precisa daquilo ali, porque uma hora o inesperado chega. E aí, como que você começou a fazer esse milagre acontecer? E aí eu falei, eu fiquei o quê? Mais de quase 2 anos, porque tem 2 anos e meio que eu tô nessa área. Mas, assim, agora que eu comecei realmente a ir para cima, né? A levar mais informação, a fazer eventos. Então, eu sempre tô expondo material, fazendo palestra de educação financeira. Mas por quê? Porque realmente a gente precisa levar a educação financeira como palestra, como ensinamento, para as pessoas caírem em conscientização. Porque não é só chegar e falar assim, ó, você precisa. Não é assim. Se ele não entender que precisa, se ele não entender que ele precisa comprar aquele celular, ele não vai comprar. Se ele não vê uma real necessidade, não adianta você. E é isso. E muitas vezes o que acontece é quando a pessoa precisa, ele não tem, aí ele corre atrás. Aí já é tarde. Infelizmente é tarde. E a gente teve várias pessoas, inclusive eu tenho amigas que, quando eu falei, não preciso não. Aí teve um diagnóstico, ela veio. Eu falei, então, é sobre isso. Não adianta depois que já tem um diagnóstico. É o mal necessário, né? É um mal necessário. Ele é um complemento. Você precisa de um seguro-saúde quando chega nos Estados Unidos? Claro que precisa, porque a saúde aqui é muito cara. Mas além do seguro-saúde, o seguro de vida, ele te protege a sua vida. Porque no seguro-saúde, se você tiver um diagnóstico, você vai parar de trabalhar e aí? Ele não vai te fazer nada. O seguro de vida, não. Ele entra com a parte financeira. Que ela vai salvar a parte financeira, né? E aqui é muito sério, funciona, né? Funciona muito. A gente tem vários casos no nosso time de pessoas que teve um diagnóstico de câncer. Agora é recente, a gente tem Receberam o benefício. Receberam. Recente agora, tem acho que uns 3 meses, em Massachusetts, um casal da nossa equipe, o marido fez e a mulher, infelizmente, teve um diagnóstico de câncer grave e ela recebeu em conta $580 mil. Então, assim, é uma diferença, né? Entre ter 0 e não ter, e ter. Por quê? É aquela questão. Isso faz total diferença no momento desse, né? A única certeza que a gente tem, uma hora a gente parte dessa vida. E como que a gente escolhe partir? Deixando a família com uma herança ou sem herança? Esse é o primeiro ponto. Com conta para pagar ou sem conta para pagar? Exato, entende? Porque já não é fácil, né? A gente lidar com essa questão da morte. Não, você vê que não tem realmente uma reserva, um seguro. Não. Porque, às vezes, quantos casos a gente vê na internet diariamente de pessoas que trabalham aqui 10, 20 anos e aí acontece uma fatalidade, vem a óbito e tem que fazer vaquinha com a comunidade brasileira para que esse corpo consiga ir para o Brasil se despedir da família. Exato. Ou para custear um tratamento. Todo dia tem centenas de vaquinhas na internet. Infelizmente, todos os dias. É por isso que a gente fala assim, que quanto Porque mais... ninguém está preparado. Não. Quanto mais a gente trabalha levando a educação financeira, mais a gente precisa desenvolver esse trabalho. Porque sempre tem pessoas que ainda não ouviu nem falar. E é engraçado, porque quando a gente abre a internet, você vê um tanto de consultor financeiro. Mas se você for numa comunidade pequenininha, sei lá, numa comunidade de igreja, vamos dizer assim... tem 10 pessoas ali, dessas 10, às vezes, 1 ou 2 sabe. As outras não sabem. É incrível. Eu falo porque eu tô fazendo palestra direto na parte de educação financeira. Recente agora eu fiz sobre planejamento patrimonial, né? E não sabem. Não sabe que se você compra uma casa aqui nos Estados Unidos, você precisa ter um mortgage. Ok, você tem um mortgage. Mas o mortgage, ele só vai proteger o financiamento. E não a casa. E não a casa. Então, se você falecer, se eu falecer hoje, a minha casa vai ser paga para o banco. Mas e a questão de documento? Se você for analisar o valor que é isso, muitas vezes a família mas acaba eu tenho, perdendo. por exemplo, um financiamento. E aí eu tenho uma seguradora, no qual é cobrado ali mensalmente por todo o tempo ali do meu financiamento. O mortgage da casa. Sim. Pega fogo no meu telhado. A casa está segurada. Está segurada, com certeza. Eles vão cobrir isso. Vai cobrir isso, porque ele é um mortgage da casa. Porém, se você tiver um diagnóstico, não puder mais trabalhar e não puder pagar as parcelas, não poder pagar as parcelas com 3, 4 meses, o que acontece com a sua casa? O banco pega de volta, que só estava emprestada. Exatamente, porque não é seu. Então, o mortgage, ele protege a parte da compra.
mas não a parte da pessoa que está pagando as mensalidades, entende? Então, assim, essa educação entre o mortgage é muito importante. A gente sempre leva as pessoas e fala assim, mas eu não sabia. Eu só tenho mortgage, porque é uma obrigação. Você compra uma casa, é financiada, é igual um carro. Você compra um carro, é financiado, você tem que ter um seguro 100% do carro. A casa, a mesma coisa. Porém, se a pessoa que provê o pagamento da casa não puder mais pagar, o banco toma. Ou você tem que ter o dinheiro cash para pagar tudo. E se a gente compra parcelado em 30 anos, é porque a gente não tem condições de pagar tudo, né? Pois é. Então, Não é baratinho, não, né? Não é. É sobre A isso. importância de ter um seguro de vida com benefício em vida, né? Você, às vezes, trabalha em obra ou até limpando, vai limpar um ventilador, cai de uma escada. Exatamente. Eu conheço caso de pessoas que ficaram 6 meses com pinos na perna e tal. E você deixa de trabalhar, as contas não deixam de chegar. Sim. Então, se você tem esse seguro, você tá coberto. Está coberta. Tá. Eu tenho até... Se eu tenho um seguro, por exemplo, de $200 mil, tá? Eu caio lá da escada, não vou poder trabalhar e vou acionar o meu seguro. O quanto eu recebo desses 200 mil? É um percentual entre a seguradora e o seu diagnóstico médico. Vamos supor, se o seu acidente for um acidente grave que te deixar incapacitado de desenvolver 2 das 6 atividades básicas nossas. Quais são? Comer sozinho, tomar banho sozinho, 2 só que seja. Por mais de 90 dias, você pode acionar o seguro. Então, esse acionamento vai fazer com que a seguradora, juntamente com o hospital, vê a gravidade e te libere um valor. Então, não tem assim, não é uma coisa de regra. Você tem 200 mil, você vai receber 50 mil. Não. É de acordo e nem com... 200 mil E nem todo. 200 mil. Você só recebe todo em caso de falecimento. Caso de falecimento, o beneficiário recebe 100%. Só isso. Mas em outros casos, grave, câncer, AVC, é de acordo com o diagnóstico médico. E se você tiver um diagnóstico de 24 meses de vida, aí você recebe 90% do valor. Porque é terminal. A gente fala, né? Em doenças terminais, você tem 24 meses de vida, você recebe 90%. Os únicos 2 fatores. Tem, por exemplo, eu fui lá, quebrei uma perna, não vou ter que ficar com pino, vou ficar 3 meses com a perna para cima. Aí o seguro, juntamente com o hospital, simula lá o valor, entra num denominador. Consenso, e denominador, faz a proposta. Ok, faz uma proposta. Mas aquilo, eu penso que não pode ser menos do que 3 meses de aluguel, 3 meses de comida, 3 meses de contas básicas. Sim, é o que a gente pensa. Porém, não é... Como se a gente não tem uma certeza de que vai ser isso, entende? Porque, assim, é muito estável. Primeiro porque se você quebra uma perna, não é um acidente grave. Um acidente grave é um acidente tipo um coma, que te deixou mais de 3 meses. É um acidente grave. Sim, mas é o que eu tô te dizendo. Tem fratura, por exemplo, que a pessoa precisa ficar cheia de ferro na perna, com a perna pra cima. Exato. Ela não tem como fazer atividade sozinha. Não Ela tem. não tem como muito menos trabalhar. Isso. Então, assim, 3 meses de contas... Não é pouco dinheiro aqui, você sabe. Não é. Então, nessa hora, se você tem um seguro que o médico decide junto com o seguro e te paga, às vezes, um valor que vai cobrir só 2 meses, não te resolve a vida, né? Não resolve. Em alguns pontos, não. Mas, ou seja, é melhor ainda ter alguma coisa do que não ter nada. Não é? Porque, ou seja, se a gente não paga nada, se quebrar, não vamos ter 0. Mas se eu pago alguma coisa, e muitas vezes um seguro desse fica baratinho. Sei lá, um café por dia, 40, 50, 60 dólares. Às vezes mais, às vezes menos, por uns 200 mil, dependendo da idade, né? Então, o que eu sempre falo é isso. É melhor você ter algo do que não ter nada. E o que varia nesse tipo de acidente é de 1% até 8, 10, 12, enfim. De 0, 1, 2. Depende muito mesmo do acidente, do diagnóstico. Ale, eu quero que você fale aqui nessa câmera agora, com quem está assistindo, como a Ale pode auxiliar a comunidade brasileira? Como ela consegue contribuir hoje? Como ela está preparada? O que ela acha relevante para segurar, para deixar o brasileiro que trabalha todo dia e muito, às vezes por muitos anos, né? Sim. O que você tem de proposta hoje para fazer com que esse americano fique um pouquinho mais seguro, né? Livre de surpresas. Exatamente. Fala aqui pra gente. Se você é imigrante, na Flórida, nos Estados Unidos...
Seja lá onde estiver. Aí você fala onde que você atua também. Sim, na verdade eu atuo em todos os Estados Unidos porque a minha licença, ela me dá essa oportunidade. Então eu consigo desenvolver o meu trabalho, né, na área de agente financeiro em todos os Estados Unidos. E eu sempre falo o seguinte, se você, como eu, estamos respirando, a gente precisa estar assegurado. Porque algo que a gente não tem controle é o inesperado. Uma coisa é certa, infelizmente, uma hora, ou felizmente para alguns, uma hora a gente vai partir dessa terra. E como que você vai deixar as pessoas que vai ficar? Estável, não estável, Endividar. com dívidas, sem dívidas. Então, é onde eu entro com o planejamento patrimonial, sucessório e seguro de vida com benefício em vida, né? Por quê? Porque se você tem uma família no qual você preza e ama, por que não proteger a você e a proteger a todos que estão juntamente contigo? Então, esse é o meu papel como educadora financeira, é levar informação a toda a nossa comunidade para que tenha que ter proteção. Porque não é para mim, é para você. E é no tempo de cada um. Porque eu tenho muitas pessoas que chegou para mim e não quis no momento, entendeu a importância, mas não quis e depois, infelizmente, por alguma razão, ela não pôde mais estar assegurado. E aí eu não consigo mais fazer nada, infelizmente. É, esse é o complicado, né? É. Quando você poderia fazer, Porque talvez não é a pessoa meu, não né? viu como prioridade. Não é uma coisa E minha. não é você que manda, Não. você só passa informação, Só passo a você só vai informação. instruir. Exatamente. Quem decide é a pessoa, É a né? pessoa. Você não Se tem é o muito o tempo que dela, fazer. se não é Mesmo o porque tempo se você dela. fica insistindo, fica aquela coisa Chata. inconveniente, É, chata. A chata. pessoa fala, nossa, de novo, né? Uma pessoa. Mas o interesse é total Sim, de estar de quem assegurado. precisa do benefício. de estar Se alguma assegurado. coisa der errado, você precisa estar segurado, né? Eu sofri isso quando eu cheguei aqui, né? Na época, eu sou a única provedora da casa, minhas filhas ainda jovens, né? E eu tive que fazer uma cirurgia. Então, naquela época. Você fez uma cirurgia aqui. Eu fiz uma cirurgia. Você Naquela. tinha seguro? Eu tinha seguro saúde. Você tinha? Já tinha o seguro saúde. Tá. Foi Graças fazer a a Deus. cirurgia, teve Isso. que ficar internada. Fiquei 2 dias e depois eu Coisa tive que... simples. Coisa simples. Eu retirei o útero, mas na época até achava que poderia ser um câncer, né? Tinha uma E suspeita. tinha uma suspeita. Ou podia ser muito mais sério, né? Exato. Então, eu tive que fazer. E na época que eu fui fazer a minha cirurgia, a agente financeira me falou isso. Ela falou assim, olha, você já tem um seguro de vida? Eu falei, eu não, tá doida? Tipo, não tinha nem, né? Eu via tanta coisa no Brasil ruim, com negócio de herança, Tenho só de não sei o quê. saúde, tenho só de saúde, já tá muito bom. Tá ótimo. E ela falou assim, olha, pensa bem, por quê? Porque você é a única provedora da sua casa. E se alguma coisa acontecer? E se depois você tiver que parar de trabalhar? Como que vai fazer? Você vai ter que parar a vida de uma das suas filhas. E eu fiz a cirurgia, beleza, graças a Deus aconteceu tudo bem. Meus pais estavam aqui, minha mãe, mas eu fiquei 40 dias sem trabalhar. Agora pensa, 40 dias chegando aluguel, comida, tendo que... a vida normal. Então, eu já tive um baque nesses 40 dias. E depois, a minha cabeça começou a trabalhar contra. Gente, aí se acontece alguma coisa pior? Aí foi onde eu chamei a menina que tinha me falado. E aí eu falei, me explica direitinho. E aí ela fez todo esse nosso trabalho, explicou quais eram os tipos de doença, o que estava coberto, o que não estava coberto e tal, tal. Aí na época eu falei assim, olha, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer primeiro só de proteção, né? Porque a gente trabalha com vários tipos, né? Com benefício em vida, mas você pode acumular para ter uma aposentadoria no futuro, Não, enfim. e assim, para você vender seguro, você é obrigada a ter um seguro. Não é uma obrigação, é realmente... Você precisa ter um seguro. Realmente aquela coisa assim, como que você vende algo que você não acredita? Sim, mas parece que como empresa, vocês precisam ter um seguro. Um seguro como profissional. Sim. Isso, para Então, mim vender... é isso que eu tô dizendo. Exato, para mim vender para a seguradora, eu tenho que Eu não tô adquirir... falando nem do opcional, eu tô falando daquele que exato, é exigido mesmo. Exato, eu tenho que ter como profissional. É igual o contador, igual qualquer outra área. O nome tem que desse ter. seguro é o... Liability. Liability. Tá. É. Então, na época, eu falei, ela me explicou, eu falei assim, legal, então vamos fazer o seguinte, eu quero fazer que se por acaso, sei lá, eu falecer, eu deixo as minhas filhas, cada uma com um apartamento. Porque foi o que eu pensei.
Por quê? Porque como, né, assim, a gente não vem com essa educação, aí a gente só herda quando alguém morre, não é mais ou menos isso? Essa Então, eu falei, cultura, né? eu falei, então eu quero fazer isso, eu quero um valor que deixe as minhas filhas cada um com um apartamento. Ela falou assim, mas olha só, não é o apartamento, é se você precisar em vida. Eu falei, não, beleza, quanto é que dá? Aí, na época, ela me fez, eu falei, não, tá ótimo, pra mim tava dando, ou seja, um dia do meu trabalho, eu trabalho 25 dias no mês, então eu tiro um dia do trabalho e eu tenho um seguro que vai deixar, o dia que eu partir, elas cada uma com um apartamento. Tá ótimo. E se eu precisar em vida, eu tenho um percentual grande. Porque é diferente, às vezes, a gente fala assim, eu tenho clientes. Não, faz aí qualquer segurinho mesmo, faz aí um de 300 mil. Não é o 300 mil, é o que você precisa para que você não passe apertado também. Porque esses 300 mil vai te dar estabilidade com quanto tempo? Entende? Então, quando eu fiz, eu falei assim, não, ok, me dá esse daí, porque se eu tiver um diagnóstico em vida, eu sei que eu posso ter de 0 até 80%. Então, se eu, sei lá, a gravidade 80%, então, vezes o valor, então, eu tenho uma grana bem boa, que me dá a estabilidade. Pra gente que não é tão brotinho assim, exato. você fazer um seguro com um valor mais alto aí, Sim, que é o que você tá sim. falando, acima de 300, vamos jogar assim, não é baratinho também pra gente pagar assim todo mês. Você concorda, né? Não é. Porque quanto mais novo, mais em conta maior pode ser o seu benefício. Exato. Então, assim, você é novo, procura se informar, busca Não aqui um perde profissional, manda uma mensagem, pelo menos para você conhecer, para ter conhecimento, porque às vezes a gente vive aqui no escuro, sem ter conhecimento Sim, das coisas. Sim. E a necessidade, ela existe, uma hora ela pode bater na porta de alguém, né? Então, para quem é novinho, gente, o seguro é muito baratinho. Muito barato, muito mesmo. Eu falo assim, quando eu fiz o meu, aí eu já eduquei as minhas filhas para a questão dela não é nem pela proteção, mas para acumulação, porque elas são novas e elas não vão estar no Brasil quando chegar na faixa de aposentadoria. Então eu falei para ela, hoje você começa tirando um dia do seu trabalho e lá na frente, com 60 anos, você vai ter X de aposentadoria. Tá bom para você? Aí elas olhou assim e falou assim, uau, mãe. Então é isso. A gente não tem a maioria que não trabalha na área, às vezes tem vergonha de, eu não sei o quê, fica caro. Pergunta, gente, pergunta. Porque a informação é de graça. E tem vários planos, você escolhe aquele que pode caber no seu bolso. Exatamente. Mas não fica sem, porque não é negócio, né? Não é. O americano não é bobo. Não Por isso que eles nasceu 15 dias, já tem seguro de tudo. De tudo. Deixa eu te falar. E quanto mais novo, mais barato. Mais barato, exatamente. Para fazer esse seguro de acumulação, qual é a idade ideal que você acha? Porque, tipo assim, e depois dos 50, para você ter isso, você vai ter que pagar uma fortuna. Eu falo muito assim, quanto mais tempo você tem, melhor. Quanto menos tempo, mais dinheiro você vai ter que colocar. Então, não... Sim, porque você vai ter que compensar os anos que você não fez, exatamente, né? Não porque pagou. como a gente está fora do Brasil, então você não paga a Previdência Brasil, ok? Então, você tem que olhar pela Previdência daqui. Então, qual é a média dos Estados Unidos para um social para aposentadoria? 1.200? 1.500? Então, você tem que pensar tudo isso. Mas esse também de acumulação, qualquer pessoa pode fazer? Pode. Ou você precisa ter um Social Security para fazer? Não, qualquer pessoa. Ele tem que ter um passaporte válido aqui dentro dos Estados Só Unidos. isso ele já faz. Isso. Então, nada se você mais. trabalha aí, vale muito a pena você pensar nisso, porque... porque tem imprevistos acontecem. E tem pessoas que falam assim, mas eu tô aqui, sei lá, vim por lugar tal, eu não tenho tá com isso. O passaporte aí, acabou, Okay, gente, não precisa se explicar. Nada né? mais, exatamente. É isso aí. Então, você acha que uma idade ideal para acumulação, você julga aí? A idade ideal é a idade que a pessoa pode fazer. Por quê? Porque eu tenho pais não, mas para paga mais baixinho. Sim, aquele valor que não vai fazer muita diferença no orçamento. Eu tenho pais que faz um planejamento para college, quando o filho tá com um ano, faculdade, 2 anos. Por quê? Porque ele tem um tempo para poder pegar esse dinheiro e estar rendendo juros compostos, entende? Então, assim, hoje, para mim, o que eu penso, eu tiro base com as minhas filhas. As minhas filhas eu fiz há 1 ano atrás, cada uma tira 1 dia do dinheiro dela, 1 dia do trabalho. Então, quanto custa o seu dia hoje? Para quem trabalha na limpeza, como helper, 120, 130? Depende. Para quem trabalha na construção. Então, se a pessoa tem na faixa etária de 18, 19 anos e tirar 1 dia do trabalho dela, ela vai chegar lá na frente com 60 anos, com uma aposentadoria aí
muito boa. Na faixa de uns 4 mil acima. Suas filhas pagam, então? Paga. As duas trabalham? As duas trabalham. O que elas fazem aqui? A mais velha, ela trabalha como... Mais velha, que é novíssima. A mais velha tem 22 anos, ela faz engenharia civil, já está no penúltimo ano, e ela trabalha numa empresa americana na área de engenharia já. Ela é trainer de engenharia. Tá. Então, ela já está, assim, bem encaminhada, graças a Deus. A outra, ela está coordenando uma das equipes da limpeza da nossa, da nossa área. Fazendo dinheiro rodar, né? Rodar. Até ela também se preparar, estudar, se encontrar, ver o que ela quer fazer e começar a caminhar. Se encontrar, principalmente. Mas trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. E dinheiro é dinheiro. Depois que aprende a ganhar o dinheiro, não quer ficar sem. Aí começa a comprar as coisas que elas querem, não é a mãe que manda, que opta, né? Então acabou. Pegou o dinheiro, é delas. Então elas tomam gosto. Que bom, né? Isso. Hoje as duas estão com você e tá tudo bem, caminhando a vida e tal. Graças a Deus. Sua empresa de limpeza rodando. E você mergulhada na parte financeira, na área financeira. E a contabilidade também. Exatamente. O que você tem para me falar da contabilidade? Então, a área de contabilidade é uma área que deixa, às vezes, muitos imigrantes, principalmente brasileiros, meio vulnerável, né? Porque as pessoas chegam aqui com o propósito de quê? De trabalhar. Aí, muitas vezes, tem que arrumar uma empresa, né? E aí, as pessoas não entendem qual é as regras, como seria a empresa, qual é a empresa melhor para aquele business dele, e acaba abrindo qualquer tipo de empresa. Entende? E eu vivi isso e vi amigos meus passando por isso. E na hora de pagar o imposto, ai, meu Deus, mas tudo isso. Por quê? Porque a gente não tem essa educação financeira de 20% deixar guardado para o imposto no final do ano. A gente não tem. Se colocar esse dinheirinho toda semana ali na sexta... Toda semana vai sobrar dinheiro quando você for pagar o seu imposto. Porque é o bruto. E aí você vai ter ali um dinheiro muito grande. Então, eu vi muita coisa acontecendo, muitas faltas de informação. Eu mesmo fui uma das pessoas que buscava informação e eu não tinha informação do que eu podia abater ou não, se eu podia isso, se eu podia aquilo. Não, era só aquilo. E aí, uma colega minha falou assim, amiga, pelo amor de Deus, se você entende um pouco, né? Tudo bem que você é no Brasil, mas se você entende um pouco, começa a estudar, porque você gosta de conversar, você gosta de estar no network, você sempre dá informação. Você é muito comunicativa. A hora que você tiver com esse inglês aí de brigar com o vizinho, você vai arrasar. Me segura. Eu falo muito isso. Porque... A sua ferramenta de trabalho parece que sempre foi a língua, né? Sim, então, eu falo. Eu imagino que você deve ter passado e quanto deve ter sido difícil, porque eu também passei por isso. Eu sempre gostei de me conectar, de me comunicar com as pessoas. Então, quando você chega aqui sem inglês, parece que você chega e te amputam. Presa. Não, amputada. Eles tiraram a minha ferramenta de trabalho, de sobrevivência da vida. Às vezes eu saio com amigas minhas, a gente vai numa lanchonete, alguma coisa americana, eu fico presa ali, tipo assim, não consigo. Aí eu ainda brinco com ela, falei, mulher, na hora que eu tiver o meu inglês, não me segura, ninguém me segura. Não segura mesmo, porque eu gosto dessa parte de Você tá fazendo alguma coisa hoje, em paralelo, para ir... Pro inglês? Para ir aperfeiçoando, o que você tá fazendo? Eu estou fazendo os cursos dentro do IRS, né? Juntamente com a parte que eu gosto. Então, como eu preciso aprender, que aprenda agora inglês. Então, estou fazendo isso. Tá indo, graças a Deus. A prova mesmo foi na terceira tentativa. Foi na terceira e agora Tudo bem que não foi em inglês, foi em espanhol. Mas agora o próximo passo será em inglês, porque eu vou fazer um EA do IRS, que é em inglês, e depois eu rumo. Você pode fazer imposto? Já faço. Você tirou o seu número? Tirei. Já tenho meu PIN, já faço o imposto desde o ano passado. Você fez para tirar isso, você fez tudo em inglês, espanhol? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tá caminhando, né? Tô caminhando. O que tá me faltando é a briga com o vizinho. Só isso, né? Sim. A hora que sair, minha filha, segura. Segura. Um dia o vizinho também veio aqui brigar comigo, que vontade de brigar na minha língua. Eu falei, meu Deus. Às vezes acontece alguma situação. Eu saí por educada. Eu falo pra minha filha. Eu saí por educada. Às vezes acontece alguma situação, eu falo assim, nossa, Lai, pelo amor de Deus, se eu falo inglês hoje, não. Ainda bem que eu não falo. É Deus que não tá permitindo ainda. Exatamente. Que eu fale só quando eu estiver mais madura. Exatamente. Porque senão, hein?
Ainda mais eu que E não açaí tenho. faísca. Sai, A gente sai. é bom no argumento. Sim, Então, não é sim. qualquer coisa que a gente Não, engole. não é qualquer coisa que aceita. E você tem, tipo assim, você tem os seus pés. A gente né? foi Você educada caminha. pra contestar, Exato. pra amar ou Sim, não. O povo sim. tá falando não e a gente tá, mas por que não? É mais ou menos isso. Foi É mais ou menos a isso. lei da selva lá da gente, É. né? E foi exatamente essa questão de contestar que me trouxe para a contabilidade. Porque eu não aceitava só isso. Mas por que Se só você isso? tivesse falado amém pra todo mundo, Não você tinha tava lá trabalhando de ajudante no até mesmo hoje. jeito. Do mesmo jeito. Que Então, bom, né? Quando eu Que começo a você analisar não tem o lá inglês de atrás, brigar com o vizinho, mas Não. você tem isso dentro de agarra. você, É. né? E nada que assim, Igual nada seu que pai, eu só faço. olhava, Aham, e Você já pronto. entendia? Já entendia. E nada do que eu faço, graças a Deus, tudo que eu coloco para fazer, eu faço. Eu faço acontecer. Então, Ou não é põe a isso. mão, né? Quando a gente Exato. fala, não vou Não, conseguir fazer uma coisa bem Sim, feita, sim. não domino, Sim. não é do Não, meu e eu inter- tenho muito isso. Tipo assim, ó, o ano passado, quando eu comecei na área de contabilidade, veio pessoas indicados, né, de alguns clientes que eu já tive e com um imposto, assim, que primeiro, eu tava começando, então todo começo é preciso estudar muito. Então, eu estudava cada imposto que chegava, eu estudava tudo de novo, né? Então, veio alguns impostos, tipo, do Brasil, que a pessoa tava trazendo dinheiro, mais complexas. E eu falava assim, olha só, eu não vou pegar, porque eu ainda não estou preparada para esse imposto seu. Então, você pode ir. Aí eu até indicava. Eu não tenho isso comigo, entende? Não tenho isso comigo. Se tem um profissional que eu sei que ele vai dar conta, eu também não vou indicar uma pessoa que não vai. Porque eu acho que, assim, eu já passei por isso. Já fui indicada, já dei indicação. E quando a gente indica, é horrível. Se você indica algo que não dá certo, a pessoa não vai lá, a pessoa vem em você. Sim. Então, eu passei pra frente mesmo. Sim, Falei, mas- "Ó, pode ir?" E se você pega e faz errado, você É se queima muito pra pior. caramba. Nossa. Muito pior, muito Você se pior. compromete. Pra né? manchar sua imagem é 2. Exatamente. Rapidinho. E se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, foi isso. É você. Seu nome? É o nome. É o nome. É o nome. E outra coisa que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu nunca vou esquecer disso. Nunca. E foi um baita aprendizado. Eu marquei para ir trabalhar, para fazer uma festa de noite. E durante o dia, eu tinha um outro business. Então, eu tinha que chegar em casa, pegar o carro, só que eu não tinha carro. Eu ia emprestar o carro de alguém. E ir fazer esse trabalho em um hotel. Aí, e foi uma indicação. Fulana tinha me indicado para uma mulher. E a mulher me ligou, eu falei, não, eu vou. Não é que eu precisava, tipo assim, naquela época eu não devia nada para ninguém, mas como as minhas filhas não moravam comigo, eu ocupava minha cabeça. Porque foi a primeira vez que eu fiquei separada das meninas. Então, a vida inteira foi eu que cuidei. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no trabalho e a pessoa não chegou com o carro. E aí, foi chegando perto do horário e dava 1 hora da minha casa. E aí, eu fui chegando perto do horário, eu fui ficando Ai, que desesperada. desespero, né? E aí, eu mandei mensagem pra mulher, eu falei, olha... Isso é o comprometimento, a Exato. responsabilidade. E aí, eu olhei pra ir de Uber, e o que eu ia gastar de Uber era o valor que eu ia ganhar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí, na última hora, eu falei pra mulher, falei, olha, o cara não chegou, eu não vou conseguir ir, me perdoa, e enfim, porque é meu, isso é coisa minha, sabe? Tipo assim, é esse comprometimento. Se eu falar pra você, eu chego X hora, é X hora. E eu não fui. Mulher, 2 dias depois, a mulher que tinha me indicado me mandou uma mensagem que eu chorei. Porque ela colocou assim, olha, aqui nos Estados Unidos, você não tem CPF, você não tem CNPJ, você não tem nada, mas você tem o seu nome. E quando alguém te indica, é o nome da pessoa que está em jogo. Nossa. Então, você nunca faça isso. Porque Uau. eu te indiquei, porque me falaram que você era responsável. E nesse momento, eu vi que você não é. Isso pra mim é me e jogar na lona. Exato. Eu tinha como questionar? Não tinha. Você tava errada. Entende? Eu não fui. Eu tava errada. E nesse momento eu falei, cara, nunca mais na vida eu passo por isso. E aí eu fiquei até com receio depois de indicar pessoas e a pessoa fizer o que eu fiz. Entende? Isso me bloqueou um tempo. Me bloqueou mesmo. Mas ficou a lição, né? Mas ficou a lição. Por quê? Porque realmente, tipo assim, né? O imigrante, ele chega aqui nos Estados Unidos, realmente, ele não tem um CPF, muitas E vezes ele não não tem tá um preso a social. ninguém. Ele tem liberdade, Não, ele tem né? liberdade. Então,
os bons pagam pelos ruins. Sim, porque você muitas tem a vezes, liberdade nessa decisão, exato, inclusive. muitas vezes a pessoa não vai porque não quer, Só que vamos tem dizer assim. consequência. Mas aí os bons pagam pelo... Nossa, eu nunca me esqueço. Nunca. É. Mas foi um belo de um aprendizado. É, com porque tem certeza. gente, não vou dizer assim, que você acha. Cada um sabe o que faz. Uhum. Mas tem gente que poderia ter falado assim: olha, fulano me indicou, eu vou honrar isso de qualquer jeito. Sim, O Uber é o que eu vou ganhar, mas eu vou mesmo assim. sim. Sim, com certeza. Porque o que a outra pessoa fez tem valor. Exatamente. Muito. Porque uma indicação E é você ouro. viu que a mensagem dela foi. Nossa. É ouro. Uma Foi indicação. pra ensinar. Foi pra ensinar. Então eu falo Toma assim chibatada, Ale! eu falo assim que eu levei muitas aqui no início. E isso fez com que eu me educasse e agora eu passo. Entende? Para que as pessoas realmente não errem. Se erra Você consciente. aprendeu com o seu erro. Exato. Então eu falo isso para todas as pessoas que eu entro, que eu faço conexão, que eu tenho network. Se ele me pergunta alguma coisa, eu falo assim: olha, assim, assim, assado. Ó, processo migratório, assim, assim, assado. Porque eu vivi quase todos os pontos de imigrante. Quase todos. Hoje mesmo, eu vindo para cá, uma colega que já morou aqui muitos anos, me ligou para pegar, tipo, o que você acha? Né? Eu falei, não é o que eu acho, é o que você quer. Se é do seu coração é morar nos Estados Unidos, ok. Agora, se não é, por quê? Porque ela tem uma vida estável no Brasil, tem muito dinheiro. A gente tem que ter uma responsabilidade no que a gente fala, né? Igual a gente Exato. senta aqui, conversa com as pessoas, ouve as inspirações, os Sim. depoimentos. Às vezes até dá a nossa opinião. Sim. Nós somos humanas. Sim, E a gente tá aqui batendo papo, uma conversa sem pauta, sem ensaiar nada. Na Exatamente. última hora a gente lê aqui o que tem que falar, às vezes até erra um pouquinho, a gente só para um pouquinho para comer. Naquela hora ninguém fica falando de nada muito pessoal. exato. Então, assim, é descontraído. É, Então, às vezes a gente também erra, mas é tentando acertar. exato. Nós somos iguais Exato. a quem tá ali do outro lado. Exatamente. Mas de longe, o intuito é induzir alguém a tomar alguma decisão que venha trazer prejuízo na vida da pessoa. E cada um é livre para fazer a sua própria escolha. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a gente tem que ter responsabilidade no que Muito, fala. muito. E muitas vezes as pessoas que estão fora dos Estados Unidos acham que a gente não quer que eles venham pra cá, que não quer ter essa vida. E Cara, não escuta é sobre muito, isso. porque qualquer coisa que você vai falar, mesmo sendo verdade, Aham, primeiro que tem uns que vão te chamar de mentiroso. exato. Inclusive, eu tô com uma postagem de um colega que colocou lá e eu falo sobre a minha vinda e uma enxurrada de gente falando: ó, a cara dela, tá na cara que tá mentindo. Ok. Tá na cara que se ela tivesse uma vida razoável, ela não tinha ido embora. Ok. Fala assim porque tá aí. É. Se fosse ruim, não tava. Fala pra voltar. Manda vir embora. Então, assim, são sempre essas coisas, Exato. né? Ninguém sabe da história do outro. Ninguém sabe Sim. o que acontece. E a gente falando da nossa, às vezes a gente também só quer falar da nossa experiência. A gente não quer dizer que a sua vai ser assim. Cada um tem a Exatamente. tua, Exatamente. né? De repente eu cheguei, apanhei um pouco, a Lê chegou, apanhou um pouco. Você vai chegar e vai sentar no trono. Exato. Não vai apanhar. Vai encontrar um príncipe já no aeroporto. Você acredita que tem uma pessoa que eu conheço, ela é muito querida, ela mora em Orlando. O dia que ela chegou, a irmã estava trabalhando e não podia buscar ela no aeroporto de Miami. Nossa. Chegou para um amigo que frequentava a casa e falou: tal dia eu vou voltar a trabalhar, eu vou estar trabalhando e a minha irmã vai chegar lá em Miami. Eu tô pensando o que eu faço. Não tinha esse Brightline, esse trem que liga Miami Sim, e Orlando. sim. O que eu vou fazer com a minha irmã? Tô aqui pensando e ela não conhece nada. Ele falou: pode deixar que eu busco a sua irmã para você. Adivinha? Amor à primeira vista? Eles já estão há 4 anos casados. Meu Deus, isso aí. Nunca mais se separaram desde o dia do aeroporto de Miami. A história dela é igual à tua? Não, de Igual à jeito minha? Não. Não mesmo. E A gente tem rodas e rodas de amiga. E pouco provável de acontecer com outra pessoa. Mas exato. acontece? Pode acontecer. Pode acontecer. Muitas vezes a gente tá em roda de amigos, que eu sempre frequento, network, principalmente de mulheres, e o que a gente sempre fala é assim: mas você fez isso, isso e isso, cara. Então a minha também vai ser. Não, gente, não é assim. Não é.
Cada um, pode ser que o seu ali na frente pode ser visto de uma outra forma, pode ser analisado de outra forma. Estou Então, te falando para não histórias são- fazer? Não. Não. Histórias são Estou te falando para não vir? Não. Estou te falando para ficar? Também, Também não. não. A mesma coisa. Esses dias atrás, uma colega lá no Brasil, inclusive da cidade vizinha. E me acompanha em tudo, manda like, nananã, que legal, que vidão, que não sei o quê. Porque eu gosto muito de passear. Eu tenho uma oportunidade, vou. Eu tenho isso, eu vou. Vou pra praia sozinha, eu não tenho isso Nem comigo. só de trabalho, vive o Não, homem. não tenho isso comigo. Tipo, não tenho companhia, vou só. Adoro pegar essa estrada igual eu vim hoje. Adoro. Ligo o meu som no gosto que eu gosto e vemos Que embora. gosto é esse? Eu sou eclética, tipo, sertanejo, pagode. É tem hora que vermelho? Vermelho. às vezes é internacional. Quando eu lembro que eu preciso do inglês, vamos botar o internacional aqui. Então, eu adoro fazer isso. Aí ela, eu queria ir para os Estados Unidos, tal, mas é tão difícil, não consigo visto, já tentei, não tentei. Falei, calma, uma hora você consegue. Mas se eu for por tal coisa, eu falei, não faça isso. Mas você não quer que a gente faça isso, porque não quer a gente aí. Gente, não é assim. Nossa. Não é assim. Vocês não têm noção do que passa nessa opção que você está querendo fazer. Então, não faça. E se você conseguir, né? Exato. Tem o risco também de não conseguir. Então, não Mas faça. a gente não pode falar, né? A gente é proibido Exato, de porque falar, a gente tem essa vida, mas ninguém vê atrás dos bastidores, né? Só vê a coisa bonita, só porque a gente meio que só posta o que a gente quer. Mas é o que eu te falei. A gente tem que falar e é só por nós mesmos. Fala, gente, a gente só tá falando a Exato. nossa opinião, Exato. a nossa experiência. Não tem nada a ver com você. Exato. Por quê? Com você pode acontecer completamente diferente de como foi com a Diferente. gente. É isso que eu sempre abordo, sabe? Nas minhas palestras de educação financeira. Então, eu levo toda a informação, mas eu sempre gosto de dar algum exemplo de alguma coisa que aconteceu ou comigo ou com alguém próximo. Porque isso Você tá conecta dizendo mais que... do que Sim, do você que tá palavras. dizendo que vai acontecer com ela com certeza? Não. Então, a pessoa ela vai interpretar como quiser também o que você está falando, né? E a gente não pode deixar isso parecer que é uma regra também, que com ela vai ser a mesma coisa. Exato. Então, é não muito existe regra. complicado, né? Não. A maioria das vezes tem gente que opta em ficar de boquinha fechada e não pode nem ser julgada, porque às vezes está certa também. Exato. Não é? Não tem o certo e o errado. Infelizmente, não tem mesmo. Tá. Você colocou que os seus planos para o futuro é realmente contribuir com o maior número de pessoas da comunidade brasileira, principalmente nessa área do seguro, para que as pessoas fiquem seguras, protegidas, né? E desfrutar depois da vida aqui, você já se sente parte da Flórida, Com de tanto que você gosta, né? Você se identificou mesmo? Se identifiquei. É incrível, incrível. Hoje mesmo eu até comentava isso. São 7 anos. São 7 anos, mas assim, não é nem muito, mas também não é pouco. Não é pouco. Pode ser que lá na frente eu não repense. Não é tão pouco, né? Que já deu pra você viver bastante. Isso. Pode ser que lá na frente eu repense? Pode. Mas assim, muito quase improvável. Por quê? Porque a parte que eu falo mais difícil eu já passei. A mais difícil já foi. Agora é colher realmente o que eu plantei e o que eu estou plantando. Então, é uma área que eu estou iniciando. Comecei na área de seguro há 2 anos e meio, contabilidade há 1 ano. E é coisas que eu me identifico. É coisas de levar informação, de levar segurança, de levar proteção, da pessoa poder ter um seguro e dormir tranquila, que se acontecer alguma coisa com ela, ela está protegida e deixa a família protegida. Na parte de planejamento, na questão de imposto, é levar o máximo de informação para quê? Porque o business prospere. E não para que ele trabalhe, chega no final do ano, não tenha dinheiro nem para pagar um imposto. Isso entende? É tão comum, né? Muito, muito mesmo. Eu sempre me preocupei muito com isso. Você está preparada para sentar com essas pessoas, organizar a vida financeira delas, para que elas não caiam nessas ciladas? Estou sim. Por quê? É igual eu falo para ti. Antes de eu fazer com o outro, eu já fiz comigo. Claro. Porque há 7 anos atrás foi a mesma coisa. Eu chegava aqui, tudo era festa, tudo era... Nossa, comprar uma blusa da Tommy, que lá no Brasil era um absurdo, eu comprava uma por semana. Se a gente quisesse até por dia. Eu ia no shopping, então assim, depois que eu entrei, que eu comecei a olhar, ver a questão, cara, mas e aí? Tem 4 anos. Eu vivi
40 no Brasil. Quando eu saí de lá, o que eu deixei? O que eu tinha de reserva? Eu não tinha nada. Você não tinha nada? Não tinha nada, eu tinha a minha casa. Você deixou só isso no Brasil? Eu deixei só a minha casa. Tá lá ainda não ainda? era quitada, tá? Tá lá não ainda? era quitada, tá lá ainda. Eu levei 2 anos pra quitar o lote, né? Porque lá é igual aqui, a gente compra parcelado em 30 anos. Então, eu não tinha, eu vim com $1.000. 2 filhas, 5 malas e $1.000. Entende? Então, assim, depois que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, que eu comecei a ver dinheiro na minha conta, eu me senti a mulher mais rica do mundo. Por quê? Porque mesmo no Brasil, com 2 empresas, não sobrava. Virava um mês no vermelho, sobrava pouco. Por quê? Quando você paga tudo, paga imposto, paga isso, paga aquilo, não sobra, né? Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, uau! Então, comecei a ver dinheiro na conta, o que eu comecei a fazer? Gastar também. Minhas filhas não moravam comigo, a minha despesa era pouca. Falei, agora eu vou ter tudo o que eu sonhei. E comecei. Vou pro shopping, vou pro mall, vou pro outlet. Eu tava triste em casa, o que eu fazia? Ia pro shopping. E é um erro muito comum. Por quê? Porque ali a gente aqui, tenta suprir, né? Exato. Aqui é uma vida que se a pessoa não ter um controle, um emocional, Deus na vida dele, que eu falo muito isso, a pessoa vai para uma depressão, uma ansiedade. E como que ela supre isso? Comprando, fazendo compra, gastando, isso, aquilo. Chega no final do mês, acabou, não tem dinheiro. Não sobra. Então, eu comecei a fazer essa educação... E aquela alegria temporária. Temporária. Eu tinha dias que só até a primeira lavada. Exato. Lavou, acabou. Tinha dia que eu chegava em casa com sacolas nas duas mãos, me achando. Daqui um pouco, fechava o mês, cadê, gente, o dinheiro? Que eu ia fazer um resumo mensal do que eu gastava com lojas, Burlington, Ross e shopping, eu ficava boba. Gente, mas o que é isso? Por que eu tô fazendo isso? Chega uma hora que a gente nem precisa mais, começa até a dar. Exato. E aí, quando eu comecei a ver essa questão, que eu preciso ter uma reserva, eu já tô com 47 anos, eu preciso ter uma Hoje reserva. você tem esse seguro de vida com benefício em vida. Tenho você tem o seu seguro de saúde. Acumulação, tenho o seguro de saúde e tenho a minha reserva de emergência, que é muito importante também. Porque não adianta você ter um seguro saúde, você ter um seguro de vida, mas você não ter nenhum dinheiro de emergência. Por quê? Porque numa emergência pequena, você tem que ter um dinheiro. Qual é o valor desse dinheiro, Aletheia? É no mínimo de 3 a 6 meses do valor da sua despesa. Porque então, se você acontecer alguma coisa, tá ali. Exato. Se você tiver um acidente, qualquer acidente bobo, que você ficar igual eu tive. Eu tive a minha cirurgia, 40 dias. Eu fiquei 40 dias sem ganhar dinheiro. Não entrava, né? Não, só saía. Só saía. Então, aí a minha primeira reserva foi embora. Entende? Aí eu tive que de novo Essa levantar. reserva tá igual a casinha de madeira dos 3 porquinhos. Qualquer ventania soprou, foi embora. Vai. Exato. Então, assim, é primordial. E eu, assim, todas as pessoas que chegam, que a gente vai ter esse bate-papo da questão de financeiro, do planejamento, a primeira coisa que eu pergunto, tem seguro-saúde? Tenho. Você tem reserva de emergência? Não. O que é isso? Falei, como assim, o que é isso? Aí eu vou explicar tudinho. Aí quando a gente pega, que ele me abre pra gente, com extrato bancário pra gente fazer, eu mostro tranquilamente pra ele, ó, isso aqui, você precisa? Isso aqui, e tudo isso que aqui. você coloca no papel... É visível. Fica mais fácil de visível. entender. É visível. Né? É aquela coisa, quer que eu desenho? Quero. Exatamente. Quero sim. Exatamente. Então, eu gosto de fazer isso. Porque enquanto alguém não coloca isso pra você, isso só fica aqui na sua cabeça, no seu imaginário, né? Você até para Você acha até pensa, que tem controle. Exato. Você até para e pensa assim, semana passada eu saí pra comer fora, mas foi tipo $30. Aí depois, eu saí, fui tomar um café com um colega, só $15. Starbucks. Então junta. Por semana, por mês, você pode ver que o seu dinheiro está sendo jogado fora. Então, é primordial. Não é pouco, né? Não é. Quando a gente senta com a pessoa para fazer essa parte de educação financeira, estrutura das contas dele, no mínimo aí $300, $400 acima, a gente vê que ele está jogando por ralo. Eu falo assim, ó, esses dias eu tava, o ano passado eu fiz, todo mês eu faço, e na virada de ano eu sempre analiso novamente os meus extratos bancários, né? Então, o que acontece? Eu tava pagando car wash e eu nem ia lavar meu carro. Uma vez eu fui lá, fiz o plano, né, que é muito baratinho, $18, $20 pra você passar lá o carro e depois você tem que aspirar. Não aspira sozinho, né, pra lavar tudo bem, você precisa aspirar. Então, ok, $20, né?
Ok. Durante um mês eu não fui, porque aí eu mudei de local, então ficou tipo 35 minutos, né? Eu tenho 2 anos que eu tô morando em Apópica agora, eu não fui uma vez nesse car wash. Eu falei, gente, mas aí se você foi analisando, ó, foi o car wash, Spotify, o Netflix, TV a cabo, porque aí, minhas filhas, não, mãe, a gente precisa de canal do Brasil. Eu nem assisto televisão. É impressionante, mas televisão não me segura. Não me segura. Quando eu não estou no office trabalhando, estudando, estou dormindo. Não me segura, entende? Então, quando eu fui fazer isso aí, academia, quantas pessoas pagam academia? Porque a academia é realmente para saúde, mas só é válido se for. Se não for, não vai ser válido. É um dinheiro que você está jogando fora. Então, quando eu fiz esse checklist no meu extrato, eu tirei ali mais $300. Só com essas bobeiras, que não é uma coisa essencial. Precisa? Não, não precisa. Então, eu fui fazendo isso. Tirei 300 vezes 12. É um dinheiro que poderia estar fazendo o quê? Acumulando para mim. Então, isso tem que fazer direto. A gente precisa. Mas aí a dificuldade é essa. Quando você olha pro seu extrato, que você vê aquele monte de linha... Não vou fazer isso, não. Não é? É chato fazer aquilo ali. Por quê? Porque você tá se cobrando. Que às vezes é fácil cobrar o outro, né? Mas quando a gente vai se cobrar e fazer esse planejamento com a gente mesmo, a gente não consegue. É, né? Não consegue. Tá. E aonde as pessoas conseguem te encontrar para você acertar a vida delas? Hoje é muito simples, né? Eu estou na rede social. Pode deixar o arroba aqui pra gente, o pessoal que tá em casa. Tá, hoje vocês encontram na rede social, Instagram, Facebook, aleteia.souza. E nessa rede social tem todos os links que você direciona pro meu WhatsApp pessoal. Eu não tenho um número de telefone diferenciado. Eu atendo todo mundo pelo mesmo telefone. Tá. Então, você tem a sua rede social Instagram, arroba... aleteia.souza. Tá, lá podem te deixar uma mensagem, me deixar um recadinho, você vai responder todo mundo. Com certeza. Tá. Além disso, todas as informações dela vão ficar aqui fixadas nesse episódio aqui no vídeo do YouTube. Então, se vocês também quiserem entrar em contato pelo vídeo, pode deixar uma mensagem, ela vai ficar de olho e ela vai ter um imenso prazer Com certeza. em responder você. Com não certeza. É? Com Quero toda saber, certeza. para encerrar, os planos para o futuro. Olha, os meus planos para o futuro sim, cada dia mais me aperfeiçoar nas áreas Você onde faz estou isso atuando. sempre? Sempre. Desde que eu sempre entrei, reciclando. sempre reciclando. Então, estudando cada dia mais, porque esse é o meu universo. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que todo mundo precisa, tanto planejamento para o seguro de vida, como um planejamento para a parte tributária. Tive uma proposta e a gente está aí em andamento para uma parceria internacional, além de atuar Cheia aqui. de segredinhos. Além Mas de ela não atuar- perde por esperar. Peraí, que já, ó. Além de atuar aqui nos Estados Unidos, como eu sou contadora no Brasil, então eu tive esse convite dessa parceria, né? Tá. Com uma grande amiga e querida, que hoje também, né, já faz parte aí da minha, como se diz, dos meus clientes e mais do que cliente, é amigo, porque eu falo sempre isso. A pessoa, quando vem pra mim, ele não vira só o meu cliente. Ele vira mais do que um cliente, ele vira meu amigo, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de ajudar, eu gosto de falar e eu gosto de saber o que mais eu posso fazer. E você tá tratando de uma parte tão pessoal da Exato, vida da pessoa, tão exato, importante, exato. essencial, né? Exatamente. Então, assim, Tem que quando ter aquela proximidade. Tem. Quando a pessoa conecta contigo, ela abre. Quando não conecta, não abre e nem fecha nenhum tipo de produto. Então, quando a pessoa me procura, seja por um imposto, um tax, aí eu vou sentar com ela, a gente vai analisar linha por linha, ver tudo o que aconteceu. Ela já vai ver que eu tenho muita coisa a agregar na vida dela. E aí, depois, a parte de educação financeira. O quê? Se ela tem um patrimônio, ela precisa estar assegurada. Como que vai ser isso lá na frente? Então, é onde que entra a questão do seguro de vida. No tempo dela, que é igual você falou. Eu não sou aquele tipo de pessoa que ligo hoje, ligo amanhã, ligo depois, porque eu acho isso chato. Se fizesse isso comigo, eu não queria. Sim, chega uma hora que começa, Não quero. né? Então, eu não sou assim. Porque no quem tempo. quer de verdade. Quer não de precisa verdade. você ficar atrás da pessoa, Não né? precisa. O Então, que é você tem isso. pra falar aqui pra uma pessoa que tem 40 anos, tem uma carreira lá no Brasil e, de repente, tem uma oportunidade de vir pra cá? Só vem. Às vezes sem a língua, sem Sim. conhecer a cultura, meio que Sim. no escuro, Sim. né?
que você tem para falar? Olha, os Estados Unidos é uma terra de oportunidade. Então, as pessoas que têm coragem de trabalhar, que têm cabeça, planejamento, não tem como ele regredir, só tem como ele prosperar. Porque aqui, ele te dá essa oportunidade, ele te dá esse engajamento. Então, se você tem garra, se você está no meio de pessoas que te agrega, não tem como dar errado. E o que eu falava é isso hoje, só vem, porque aqui as oportunidades são muito grandes, mas você precisa ter centrado e ter planejamento para tudo que você vai fazer. Começo pode ser um pouquinho difícil, você vai sair da sua zona de conforto. Mas não é impossível, né? Não é. A pessoa precisa realmente saber o que quer. Se ela sabe o que quer... Foco também, né? Foco. Ela sabe o que quer, ela se planeja. O que eu quero daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, como eu quero estar? E não tem como dar errado, a não ser que ela desviar o caminho. Mas eu acho isso improvável, porque a pessoa que essa entrada, ela vai fazer uma linha e ela vai seguir essa linha. Você acha que quem tá focado não olha para trás? Não olha. Muito menos volta. Quando eu comecei a olhar, eu me travei, eu parei. E aí eu fiquei, que isso? Por que não tá acontecendo? Pro foco. Deixa eu voltar pro foco. Vou voltar pro foco. E é exatamente isso. E quando você olha pro foco, alinha novamente, as energias positivas, energias boas, ela vem ao seu favor. E aí acaba aparecendo pessoas com as mesmas energias que só te leva, só vai. É muito difícil você regredir. Então, tem que alinhar muitas coisas, mas só vai. E eu tô aqui na primeira fila para acompanhar todo o seu progresso, o seu inglês de brigar com o vizinho. Com certeza. E, ó, prova disso é que eu vou te dar o passaporte do nosso programa, gente, para ela voltar quando ela quiser. Ela tá em Orlando, mas ela adora uma estrada, ela já falou. Adoro. É um bloquinho de notas. E nele tem a informação dos nossos patrocinadores, tá? Quem cuida das mídias digitais, LTS, muito obrigada. Nosso psicólogo aqui da equipe, Márcio Terapeuta, Destrave Seu Inglês, que é uma boa pedida. Ela é especialista em destravar o inglês do imigrante. Manda uma mensagem lá que você pode se surpreender. E vai ser um plus, além do que você já faz, né? Estúdio Hair Art, cuida dos nossos cabelos. Um beijo, Regiane. My Beauty Studio, Elaine, nossa esteticista, cuida da nossa pele, sobrancelha. Duas queridas aqui continuam com a gente aqui de mãos dadas. Costa Café, quem faz questão de estar aqui abraçando a gente através da culinária, todo episódio, todo convidado é recepcionado com o que vocês mandam e preparam com muito carinho. Hoje você comeu com a gente, foi um prazer ter você na nossa mesa. A feijoada foi cedida pelo Costa Café. Maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado. Sim, com certeza. Uma nota de 0 a 10. 0 não, que não tem. 10, eu já disse, é 10. Muito boa. Ela falou na mesa ainda, e é verdade. Sim. Né? Sim. A gente foi até pro replay. Vamos. Discretamente, disfarçamos e fomos pro replay. Exato, não com é? certeza. Você tem recadinhos finais, suas considerações finais. Eu agradeço muito de você ter vindo até aqui. Os horários hoje deu uma bagunçadinha, te peço perdão, mas é que eu te recebi como se fosse alguém realmente da minha família, de verdade. E fiquei à vontade com você. Então eu falei, deixa ela curtir a gente também. Com certeza, tá? Com certeza. Indo embora, você deixa um pouquinho de você e você leva um pouquinho da gente. Com então, certeza. A partir de hoje, a gente é amiga. Lógico, com certeza. Tá? Tô sempre por lá também, vou bater lá. Pode bater. Quando tiver vamos indo jantar. Vamos tomar alguma coisa, vamos comer alguma coisa que pode ter certeza. Pra mim vai ser um prazer Só não vamos na enorme. Tommy. Não. A gente não pode mais ir na Tommy. Não pode. Mas pra mim vai ser um prazer enorme contar com vocês lá em Orlando e o que vocês precisarem também. Muito obrigada. Eu abro as portas de todos os meus planejamentos para poder, tanto para vocês quanto para os ouvintes. E eu só tenho gratidão neste momento pelo convite de vocês ter me feito, né, para estar aqui com vocês. Foi uma honra mesmo poder dividir esse tempo de conversa, de trazer um pouquinho do meu pessoal, do meus business e compartilhar com a história de vocês também. Porque, afinal, todo mundo meio que somos imigrantes. Independente de um documento residente aqui, todos nós somos imigrantes, sempre seremos imigrantes. Exatamente. Tá. Então, assim, muita gratidão mesmo por ter feito esse convite e estarei
Sim, com certeza. Sim. Todas as vezes que eu tiver essa possibilidade. Exato. E esse tempo nosso, gente, é sempre curtinho. Então, assim, ela deu uma pincelada só no que ela pode fazer na sua vida para conduzir poxa, entrou um mosquitinho aqui. Aqui, ó. Erro de gravação. Para contribuir aí com a sua vida financeira, colocar tudo em dia, para que você não tenha surpresas, para que você não passe apertos, para que você fique, Sim, né, sim. protegido. Exatamente. Então, assim, se tiver que mandar uma mensagem, fazer algum questionamento, quer um orçamento, quer ter uma ideia, entre em contato com ela tá preparada para te atender, Com certeza. né? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu, tá? Vanessa. Quer mandar beijinho para alguém? Beijo pra todo mundo que tá aí. Para as curtindo. meninas? Pra minhas filhas maravilhosas, que eu sempre falo, e elas falam, ai, mãe, para. Mas, com Demora para certeza. passar essa fase do para, né? Demora. Mas pra elas, assim, que é os meus porquê. Todos os dias eu tenho um porquê. E ele se chama Laroline Laisnara. Ai, que lindinha. Exato. Então é isso, obrigada novamente, Obrigada, tá? Obrigada a você que tá aí acompanhando com a gente mais um episódio. Hoje a gente recebeu essa querida aqui, que mora em Orlando, e tem um montão de coisa que ainda pode fazer para ajudar aí a sua vida, tá? Nós temos aqui uma playlist com mais de 50 episódios, volta aí, um episódio melhor do que o outro. De qualquer forma, a gente tá aqui toda quinta-feira trazendo um material inédito para você. Horário do Brasil, 7 horas, horário dos Estados Unidos, às 6 horas da tarde, tá? A gente se encontra novamente a semana que vem. Um beijo para todo mundo e pode vir.